Olá, bom dia a todos. Meu nome é Beatriz Pérez, eu sou jornalista da Folha de São Paulo. Queria agradecer a presença de vocês aqui para a terceira mesa desse seminário de hoje. Vamos continuar a conversa sobre o câncer, agora com o ponto de vista dos pacientes e, enfim, um conhecimento que vem do paciente, que é o nome da mesa de hoje. Eu vou começar já chamando os nossos convidados, começando pela Suzana Naspolini, que é jornalista e acabou de lançar um livro contando a experiência dela com 4 tumores. Depois a gente fala com calma. Qualquer uma. Vou chamar também, por favor, a Márcia Stefan, que é psico-oncologista. Obrigada, Márcia. Fica à vontade. Da Suzana. E também o Dr. Juvenal Filho, que é oncologista na clínica Oncocamp. Bom, bem-vindos a todos. A gente vai falar, como eu disse, um pouco do conhecimento que vem do paciente, falar talvez um pouco de medo, né, Suzana? A gente estava conversando ali antes de começar. Tem muito a ver com o que o Mauro Paulino apresentou na pesquisa Datafolha, que é um medo muito grande dos brasileiros, tem muito mais medo de ter câncer do que de ficar desempregados, por exemplo. Enfim, é um pouco um fantasma que ronda, e eu acho que a gente tem muito para conversar hoje aqui. Queria lembrar vocês que vocês podem, por favor, e devem fazer perguntas por escrito. É só vocês entregarem para os assistentes, eles me entregam e eu vou tentar fazer a maior quantidade que eu puder aqui. Como dinâmica, acho que a gente podia começar com cada um falando 10 minutos, um pouquinho, e depois a gente passa para as perguntas. Pode ser assim? Vamos começar, então, de lá para cá, como eu apresentei. Pode ser a Suzana primeiro. Obrigada, Suzana. Obrigada, bom dia para todo mundo. Obrigada pelo convite. Estou assim, muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Eu penso assim, que câncer é um assunto que a gente tem que falar, e falar, e falar, e falar cada vez mais, justamente para que todos juntos enfrentem esse medo que foi apontado na Folha de São Paulo, né, na Datafolha. Eu passei por 4 episódios de câncer. Eu estou com 46 anos, desde os 18 anos eu tenho lidado com a doença, né? O primeiro foi com 18 anos, eu tive linfoma. Aí fiz todo o tratamento, quimioterapia, radioterapia, passei por aquele processo de perder cabelo, ficar careca, aquela coisa que parece bobagem, mas dói muito, né? É muito ruim. E isso foi com 18 anos. Depois do segundo episódio, eu já estava com 37 anos, foi um câncer de mama. Eu já tinha uma filha que estava com 4 anos na época. E fiz mastectomia na mama direita e fiz radioterapia na época, não fiz a químio. Isso em janeiro. No mesmo ano, em outubro, descobri um câncer na tireoide, também tirei a tireoide, fiz o iodo radioativo, para quem conhece, tratamento. E aí, em 2016, o câncer de mama voltou. Aí eu tratei com quimioterapia. Então, assim, eu acho muito válido esse encontro de hoje, porque nesse processo todo, desde os 18 anos até agora, eu tenho passado por muitos médicos, né? Médicos, seja para fazer consultas, seja para fazer o tratamento, seja para profissionais de medicina, para fazer vários exames. E, assim, cada vez mais eu percebo a diferença que faz tu estares diante de um médico, assim, né, que te olha e não enxerga um câncer na frente dele. Ele olha para aquela pessoa e ele vê uma pessoa. No meu caso, ele vê uma mulher, ele vê uma mãe, ele vê uma profissional, a mãe da Júlia, uma pessoa que tem muitas coisas na vida dela e que está com câncer naquele momento e que está ali querendo ser tratada. Eu não sou um câncer. Eu não sou um câncer para que o médico me olhe como se eu fosse a doença e ponto final. Eu sou uma pessoa, todos nós somos, né? Então, eu passei por médicos assim, que me olhavam como se
no meu câncer de mama, o primeiro, eu era o câncer para ele. Então, assim, nada importava mais, era o câncer, uma postura meio de soberba, meio de eu sei tudo, qualquer coisa que perguntasse, aquela coisa assim, não, eu sei o que eu estou fazendo. Quer dizer, não, a diferença que faz, né, para o paciente, aquela coisa do estamos junto, a gente está junto, o problema não é teu, o problema é nosso, vamos resolver. Porque eu penso assim, ó, por mais que para aquele médico, o médico diz, já tratei câncer de mama 10 mil vezes na minha vida, né? Imagina, eu trato disso a vida toda. Tudo bem, mas o câncer de mama na Suzana é a primeira vez que ele está tratando. E é específico, é o meu, sou eu. O câncer de mama na Maria é o da Maria, na Joana, por mais que seja o câncer de mama. Então, eu converso muito sobre isso, participo de eventos, e assim, eu levanto muito essa bandeira, sabe? Chega. E eu acho que o paciente não tem que aceitar mais essa postura do médico. Assim. O médico tem que estar junto, ele tem que falar a verdade, ele não pode esconder nada da gente, né? Tem que contar o que está acontecendo. Agora, ele tem que fazer isso de uma forma solidária, eu acho. Assim, e é engraçado, já participei de eventos que a gente coloca isso, e eu ouvi de um médico assim, não, mas o médico tem que se preservar. Imagina, se ele for se envolver com cada paciente, ele tem que se preservar, ele não pode se envolver. Aí eu falo assim, gente, como assim não quer se envolver? Está lidando com pessoas, está lidando com seres humanos e não quer se envolver? Então, vai trabalhar com TI, vai trabalhar com computação, vai trabalhar num banco carimbando papel. Agora, qual é o grande valor da medicina se não atender pessoas, tratar de gente, sabe? Fazer a diferença na vida dessas pessoas. E acho que quem enfrentou o câncer, está enfrentando, sabe que não é só a gente, né? A família toda. Todo mundo adoece, vai todo mundo para a consulta assim, arregalado, o que o médico vai dizer? Meu Deus do céu, já sai dali se abraçando e conversando. Então, assim, eu defendo muito essa bandeira, assim, sabe? E hoje em dia, se eu ficar diante de um médico que vai me olhar, pode ser o melhor médico do Brasil, esse médico é o melhor, ele vai ter que me tratar como gente, como pessoa, como mãe da Júlia, jornalista, filha da dona Maria e do seu Fúvio. Senão, não me interessa. Eu não sou um câncer, eu sou uma pessoa. Então, tomara que a gente possa conversar muito hoje aqui, acho que já deram meus 10 minutos já. Não? Eu acho que eu falo muito, tá, gente? Então, é isso, vamos conversar. Tá, não tinha dado os seus 10 minutos, mas fica à vontade, porque eu acho que assim também a gente depois responde mais perguntas, né? Posso passar para a Márcia, por favor? Eu queria agradecer também o convite de estar aqui, diante dessa essa plateia seleta, para discutir coisas que nós estávamos conversando ali há pouco tempo atrás. Não se pensava em dar voz ao paciente. Isso que você acabou de falar, sempre foi uma heresia. E, hoje em dia, a gente começa a pensar que o paciente ele precisa ser atendido como a pessoa que ele é. Né? Nos apoiando no detalhe que vocês comentaram da pesquisa, que o grande medo das pessoas atualmente é de ter um câncer, quando tem outros tantos medos, né? O medo do revólver, o medo do sequestro, o medo da falta de recursos para o futuro, o medo do nosso país e da Amazônia, tantos medos, e, no entanto, a gente ainda tem o medo maior, seria o medo de adoecer e adoecer por câncer. E pensando um pouco nisso, né? Quando uma pessoa tem a ideia de que ela está com a possibilidade de ter um câncer, né? Encontrei uma bolinha aqui, né? Estou perdendo muito peso. O que acontece? Essa pessoa, ela olha direto no olho do medo. Por que ela olha? Porque a gente, a vida inteira, desde que a gente é pequenininha, a gente sabe que a gente vai ter um tempo aqui nesse mundo e um dia a gente vai embora. Só que é assim, é lá longe, né? Não é na gente. E quando a gente percebe que,
pode ser que eu tenha essa doença, né? E mesmo a gente sabendo que 70% dos cânceres, quando cuidados precocemente, a gente consegue tratar e curar, muitas vezes, né? É a possibilidade da morte chegar perto da gente. É a possibilidade da gente viver pela primeira vez a finitude. Não adianta o marido, a mãe, ter morrido, que não vai fazer a mesma coisa. A única coisa parecida é quando é filho. A pessoa só sente que vai morrer quando ela vai estar diante da morte ou quando um filho ou uma filha, né? Senão, é a mesma coisa, está lá longe, né? Então, quando você está pensando, será que eu estou com câncer? E você vai conversar com um profissional, vai fazer uma biópsia, quiçá uma biópsia lixa, que é mais rápida e menos dolorosa, como é que será que essa pessoa vai querer ser atendida? Como é que se dá esse primeiro encontro com o oncologista, ou com o especialista, ou o mastologista, ou outro profissional, né? A gente precisa começar uma parceria, porque tomara eu passe a ser paciente desse médico por muitos anos. Eu não quero ser paciente dele por 6 meses, eu quero ser paciente dele por muitos anos. Eu quero que nós façamos uma parceria. Eu não só vim aqui para falar do câncer, eu vou contar, eu venho daqui a 1 ano, eu vou contar que o meu filho teve filho, eu vou contar que eu mudei de casa, eu vou contar que eu fiz um curso. Eu não quero lá só falar da célula e do prognóstico, eu quero que essa pessoa faça parte da minha vida e entenda isso, né? Estava pensando no que o doutor Marcelo falou, em que ele falava da inteligência artificial. Hoje em dia, a gente está ouvindo muito falar sobre a telemedicina e pensando, né, que é difícil, que fica uma coisa muito mecânica. Mas, se a gente pensar na inteligência artificial como provedora de dados do Big Data para o profissional, em que ele precise trabalhar menos na pesquisa do que ele vai fazer com você, paciente, e ele possa, nessa relação, ter mais tempo para falar com você como pessoa. Ele conversar com você, entender o que você espera, o que você precisa, de que forma você quer a comunicação. Há pessoas que dizem: doutor, eu quero saber absolutamente tudo, todos os detalhes, não me deixe sem saber de nada, vou ler na internet, se não me contar, eu vou ler. Outros que vão dizer assim: não, doutor, confio, se eu vou indicado, confio plenamente, não quero nem muito saber o que está acontecendo, quero saber o que eu vou tomar e tal, quero só o que tiver que fazer, tem que chegar aqui toda quarta-feira, eu venho, né? E tem a pessoa que fica mais ligada no que vai acontecer com a minha vida, né? Vou ter que parar de trabalhar, como é que vai ficar a minha profissão? E a minha família? Será que eu vou aguentar? Eu tenho receio de não dar conta do tratamento, né? Então, de acordo com a maneira com que a pessoa se dirige, o profissional tem que atender aquilo que ela está pensando na hora, né? No momento, a pessoa já entra morrendo de medo. Aí, se você conta um monte de coisas, um monte de pesquisas, um monte de possibilidades, o que é que vai acontecer? A grande probabilidade é que ela não vai ouvir nada. Ela está tão impactada que ela precisa até de uma segunda reunião, porque ela não consegue observar, né? Não, olha, eu fiquei com uma dúvida. Então, uma das coisas que eu acho que sempre deveria ser oferecida é que esse primeiro consulta, ela tinha que ter uma extensão. Agora você pensa, pode me voltar aqui para me... né? Na verdade, eu trabalho com psico-oncologia há quase 30 anos, quando ainda não existia
a ideia, o estudo da psico-oncologia, que começou no Memorial Sloan Kettering, em Nova York, né? E com uma psiquiatra que foi chamada para trabalhar pela primeira vez, existia uma psiquiatra dentro de um grande hospital de câncer, e deram a ela uma salinha, né? E eu já acabei. Tá, então, e ela dizia assim, mas eu vou ficar aqui esperando as pessoas? E ela começou a frequentar as diversas enfermarias dos diversos tipos de câncer. E ela foi em 1977. E ela chegou à conclusão que as pessoas que tinham ansiedade ou depressão, não era o fato de estarem com câncer que isso acabava, e que as pessoas tinham muita doença mental ali dentro, e que isso precisava ser tratado, e que as pessoas queriam conversar, e que os enfermeiros queriam saber como lidar com essas conversas, que eles não tinham a capacitação, treinamento, e que ficavam muito mal quando a pessoa falecia, quando o resultado não era bom. Então, ela começou a pensar que havia necessidade muito grande de que as pessoas tivessem interlocução, tivessem a possibilidade da interlocução, né? Eu comecei a trabalhar nisso porque, com 32 anos, eu tive um melanoma. E eu morava fora do Brasil, e eu senti em mim a dificuldade de conversar sobre o que estava me acontecendo com os medos que eu tinha, que são os medos de todo mundo. Eu tenho um filho de 3 anos, que vai ficar sem mãe, o que eu faço da minha vida? Será que eu vou fazer tratamento? Não é? Então, eu senti que eu precisava de alguém que entendesse o que eu estava falando, e eu não encontrei. Eu não encontrei. De lá para cá, eu já tive mais 5 melanomas. Eu tenho atualmente 6, número 6, né? E base celular não tem nem conta, nem sei mais quantos, né? Então, eu estou aqui para levantar essa bandeira de que, quando a pessoa vá a um profissional, faça como ela, diga, eu quero uma parceria, eu não quero uma enciclopédia que vai me dar o melhor dos tratamentos, eu quero um parceiro para eu passar essa dificuldade. Obrigada, Márcia. A gente até vai falar um pouco mais disso, mas acho que é porque o melhor para a Márcia pode não ser o melhor para a Suzana aos 20, aos 40, aos 60. Acho que depois a gente pode conversar mais sobre isso, né? Obrigada. Doutor Juvenal, por favor. Bom, meu nome é Juvenal Oliveira. Eu sou o que estou fazendo aqui. Eu sou oncologista clínico, vivo imerso nesse mundo das duas mesas anteriores. Eu pratico oncologia há 40 anos, né? Sou formado na Unicamp, em Campinas. E o que eu estou fazendo aqui? Como a Márcia disse, quando a gente não tem câncer, qual que é o outro grande medo? Que um filho seu tenha câncer. E, há exatos 32 anos, eu tive uma filha com leucemia linfóide aguda. Quando ela tinha 9 anos de idade, eu, como oncologista, já praticando bastante, trabalhando muito, tendo voltado de vários cursos e estágios fora do Brasil, me deparei com uma das minhas filhas. Eu tenho 3 filhos de 9 anos de idade, então, com uma leucemia linfóide aguda. Então, para um pai já ter um diagnóstico, a filha com diagnóstico de câncer, é muito difícil. Um pai oncologista, conhecendo, e, ironicamente, eu tinha terminado de voltar do St. Jude's Children's Hospital em Memphis, Tennessee, visitado aquilo, me emocionado até um pouco com tudo que vi lá, e 6 meses depois a minha filha estava com leucemia. Então, isso foi muito difícil para mim, eu confesso. E passou por todo o tratamento. Ela foi tratada no Centro Infantil Boldrini, em Campinas. O tratamento de leucemia ainda hoje melhorou um pouco, mas ainda é bastante agressivo, né, nos 6 primeiros meses. Depois tem uma fase de consolidação, depois vem a manutenção, que já é mais fácil. E, com isso, é uma doença, como vocês
disseram, envolve toda a família, envolve os amigos, cria um certo isolamento, né? Porque a criança já não pode brincar tanto, já não pode sair. Então, isso judia um pouco da família como um todo e principalmente da criança. E o tempo passou, a Graziela cresceu, foi curada, felizmente. O percentual de cura de leucemia hoje chega perto de 80%, há 30 anos atrás era em torno de 70%. E o tempo passou, e há mais ou menos 7 anos, ela me mostrou uma lesãozinha no couro cabeludo, e eu resolvi tirei aqui com um amigo do Sírio-Libanês, Francisco Belfort, e mostrou um tumor muito raro. Aliás, quando o patologista me ligou, ele falou: a sua filha está com uma metástase de câncer de mama no couro cabeludo. Eu falei: não, é impossível, não está. Eu vou atrás disso, porque isso não é possível, ela não tem um câncer de mama. E eu fui atrás e batalhei, e no fim, como eu passei um período da minha vida na Universidade do Texas, lá em Houston, eu acabei indo lá com ela, levei ela para alguns colegas lá, porque é um tumor muito raro, um câncer de glândula sudorípara, 100% estrógeno e progesterona positivo, por isso que foi confundido com um câncer de mama. E lá encontramos alguns médicos, e um deles, um brasileiro, que até voltou aqui para o Brasil, William, e o tratamento que tinha sido prescrito para ela, que era um bloqueio hormonal, acabou sendo desnecessário. E, ao longo desse tempo, ela vem fazendo alguns controles de ressonância magnética, e apareceu uma outra lesão no sistema nervoso central, que está sendo acompanhada, e ela está muito bem, está sentadinha logo ali, não quer nem que fale que ela está ali, a Graziela, né? Na segunda fileira ali. E, então, eu vim mais para falar dessa experiência, né, de ser um pai de uma criança com câncer, que é muito difícil, e acho que amigos, família e confiança, principalmente na ciência, nos médicos, acho que isso que a Suzana falou é muito importante. Você não ser mais um número, você é um paciente, uma paciente, e isso incrementou o meu desejo de fazer da minha clínica, a Oncocamp, lá em Campinas, uma clínica humanizada, que vê o paciente na sua frente. Então, isso para nós é muito importante, e eu consegui, como mais velho, fazer com que todos os 12 colegas que trabalham comigo tenham essa visão humanizada da medicina. Eu acho que é isso que a gente precisa conversar um pouquinho, né? E também tirar um pouco esses medos, né? Eu acho que câncer é uma doença curável, mas é uma doença que ela envolve realmente a família, né? Todos têm um pouquinho de câncer. Hoje, eu estava até lendo, eu sou membro da ASCO, Associação Americana de Oncologia Clínica, e a ASCO agora passou a fazer um congresso todo mês de janeiro para sobreviventes de câncer. Então, acho que isso é muito importante, porque hoje o número de pacientes que sobrevivem é muito alto. E com todas dúvidas, questões, a possibilidade de ter um segundo primário, como, né, a Suzana já teve, você já teve alguns melanomas, como você disse, então, a Graziela teve outro tumor. Então, esse acompanhamento, esse segmento é muito importante, mas sempre baseado em, eu sempre falo, um tripé, né? Confiança e segurança em relação à equipe médica, a medicina baseada em evidência, porque, infelizmente, o câncer é rodeado por muita superstição, muita gente que quer dar o seu palpite, né? A gente teve, recentemente, aí, toda a história, né, que ficou dessas pessoas que ficam curando câncer, que não são médicos e levam falsa esperança e acabam na prisão, como aconteceu recentemente aí. E também eu acho que tem que ter aquela visão, né, para o alto, né? Tem alguém cuidando da gente lá em cima. Então, eu acho que essa visão tripla, esse tripé, eu acho que tem que ser considerado sempre quando a gente fala em câncer. Mas eu acho que a esperança é muito grande, e o lema da Oncocamp, da minha clínica, é compromisso com a vida. Então, a gente tem que ter esse compromisso com a vida. É isso que eu queria
iniciar e falar para vocês um pouquinho. Queria aproveitar com uma pergunta para o senhor, doutor Juvenal. Na sua experiência com a sua filha criança, aos 9 anos, teve alguma informação que o senhor gostaria, como pai, de não ter tido? Porque eu fiquei pensando que essa mesa aqui a gente vai discutir o acesso também dos pacientes à informação. Então, o que eu sei, a Márcia falou um pouco, assim, tem coisas que eu preferia não saber, enfim, que eu gostaria de não saber. Em algum momento o senhor acha que, puxa, com a minha filha com 9 anos, eu preferia não saber isso, aí não me ajuda? Como eu disse, quando você é oncologista, tinha acabado de chegar do St. Jude's, sabendo de tudo relacionado à leucemia, né, das possibilidades dela ter uma recidiva no sistema nervoso central, a sobrevida, eu conhecia todos os números sobre leucemia, então, para quem não conhece, é mais fácil. Então, eu sabia que eu poderia perder minha filha em menos de um ano, com os números que eu tinha todos na cabeça, mas eu sabia que ela tinha uma chance de perto de 70% de ser curada também. Então, eu sempre fiquei com essa visão positiva, né? Mas, se eu não soubesse de alguma informação, talvez fosse mais fácil para mim, realmente. Então, por exemplo, eu privei a minha mulher, né, a Márcia, de algumas informações que eu sabia, para que ela não ficasse tão angustiada como eu estava. E isso mudou a sua prática com os seus pacientes? Assim, tem coisa que o senhor também prefere não dizer para um pai, por exemplo? Eu tenho, como conduta, sempre falar a verdade, sabe? Mas, às vezes, você omitir alguma informação não é faltar à verdade. Então, mas se o paciente me pergunta, eu falo. Mas essa é uma questão até difícil, até vale a pena ser abordada. É importante falar a verdade para o paciente? Tem alguns pacientes que não querem saber. Tem alguns pacientes que chegam, a primeira coisa que falam, doutor, eu sei que eu tenho câncer, mas eu prefiro não saber quanto tempo de vida eu tenho. Então, são coisas difíceis, principalmente no nosso país, né? Fora do Brasil existe o problema, principalmente nos Estados Unidos, você tem que falar a verdade, porque você pode ser processado se não falar a verdade. Então, mas aqui no Brasil tem muita gente que não quer saber, e às vezes, eu sempre brinco que a primeira consulta do oncologista, às vezes, são 3 consultas. Vem primeiro a família, que vem pedir para não contar para o paciente que ele tem câncer. Aí vem o paciente, que às vezes pede para não contar para a família que ele tem câncer. E, depois da consulta, vem a família para saber o que nós falamos para o paciente. Então, isso é verdade, é uma verdade mesmo. Então, hoje, com o WhatsApp ainda, vem a perguntinha, depois da consulta, vem 2, 3, 4 WhatsApps para saber o que nós achamos. Suzana, você quer comentar? Eu acho que é isso que ele falou, né? Falar a verdade, o que não significa falar tudo, né? Acho que é o paciente que dá meio o tom, né? O que encaminha meio a conversa, assim. Eu, por exemplo, eu sou o tipo de paciente que eu não quero saber tudo, não. Eu nunca cheguei para a minha médica e disse assim, eu tenho uma sobrevida, sabe? Dá para dizer quantos anos de vida eu tenho ou não. Eu prefiro não saber. Assim, eu acho que é isso que o senhor falou. Confiança no médico que está te atendendo, essa parceria estabelecida, né? E assim, eu estou com câncer, é um fato, estou aqui por causa disso, obviamente. Eu sou dessas. O que eu tenho que fazer? É químio, é rádio, é esse remédio, é isso, é aquilo, é tal exame, tem que operar, não tem? E vamos nessa. Eu não sou aquela que vai para Google, sabe? Linfoma. Então, eu ia te perguntar isso. Você não fez, nem como jornalista, assim, vou aproveitar e apurar um pouquinho. Para doença nenhuma eu sou assim, sabe? Eu vou para médico. Aí o que ele me disser, se eu tiver simpatia com o médico, né, que eu acho que é importante, aí eu fico e vamos embora, assim, apostando muito na confiança e entregando muito a minha vida a Deus. Eu tenho isso muito forte comigo, assim, muito, muito. Né? Acho que, para mim, isso faz uma diferença incrível
Desde a hora que eu descubro, eu falo, meu Deus, me leva para o melhor médico, me mostra o caminho, sabe? E vamos ver, vai me iluminando. Eu vou fazer a minha parte, me mostra o que eu tenho que fazer e eu vou fazer. Mas tem, né? Não dá para fazer aquilo que você falou, vou lá e vão botar a mão em cima de mim e vai resolver. Eu tenho que fazer a minha parte. O que eu tenho que fazer? Mas entregando muito para ele, assim. Eu acredito demais nisso e daí vem uma força que a gente acha que não tem, né? Que é dele, que para mim é dele. Não é a Suzana que é forte, não é a Márcia. Vem de Deus sem sombra de dúvida, assim. E aí vamos embora, né? Fazer o que tiver que fazer. Mas eu não fico fuçando informação, não. Eu vou... Prefiro não. Acho que tá, muito bem. É que quando a pessoa começa o tratamento, mesmo que ela não sabe nada, mas com o fato de estar fazendo, ela passa a se informar naturalmente, porque ela vai começar... Né? Então, essa informação, mesmo que talvez não seja tão necessário dizer todas as fases do que vai acontecer, o que pode acontecer, porque ela vai passar. Se ela for fazer químio, ela vai conhecer o clima da sala, o que é que se passa, o que se passa com a pessoa que está do lado. Ela vai saber. Eu passei por um episódio, quando eu tinha diagnosticado já o linfoma, aí me mandaram fazer vários exames, biópsia da medula, fiz linfografia, não sei nem se existe ainda esse exame, não se faz mais. Horas lá, né, pensando no negócio. Aí, tudo bem, fui pesquisar para ver se tinha metástase e tal. Eu, com 18 anos, isso quantos anos atrás? Eu não tinha ideia o que era oncologista. Era um tempo que não se falava nem câncer, a gente falava a doença. A doença, né? Não, meu Deus. E eu, 18 anos, fazendo teatro, faculdade, assim, 1000 planos, cabelão na cintura, entrei para fazer a medula, o exame da medula. A médica, enquanto preparava a agulha desse tamanho na minha frente, ela... Aí, preparada para perder esse cabelão... Eu não tinha... Gente, eu juro, eu falei, será que eu entrei num cabeleireiro? Será que ela é cabeleireira? Como assim cabelão? Perder cabelão? Ela, não te falaram? Ah, sim, gente. Eu botei até essa história do meu livro, que eu tenho isso por aqui até hoje. Se eu cruzasse com ela, eu lembro da cara dela. Ela, não te falaram que tu vai perder tudo, que vai ficar careca? Não, depois cresce. Mas eu já estava sentada na mesa com o avental, eu saí correndo. Eu saí correndo pelo corredor, meus pais me esperando, eu passei correndo, fui parar no elevador, fui embora, não fiz. Primeiro aquela mulher perder cabelão e sem tato nenhum, pegando agulha, não sei o quê, não, vai aqui, entrar aqui, nanana. Falei, meu Deus do céu. E isso numa época que eu não estava nem entendendo ainda que era câncer, isso que tu falou é muito importante, assim, as informações vão vindo, sabe? Não precisa da primeira consulta, tu está com câncer... Eu fui descobrindo que era oncologista, fui descobrindo que não sei o quê, que era câncer, que tinha esse nó, e foi. Mas, então, é isso, acho que não tem necessidade também dessa falar a verdade. Para que aquela mulher tinha que me falar um troço desse? E ali foi até uma coisa... Foi cruel. Aquilo foi cruel. Acho que ela não foi com a minha cara. Acho que ficou com inveja. Eu te pego. Ficou com inveja da sua juventude, seu cabelão. E do cabelão. Tu vê que foi que me impactou tanto que até hoje eu lembro disso, assim, com tristeza, porque foi muito desesperador. Gente, eu vou começar a ler as perguntas aqui, senão as pessoas reclamam. Tem uma para a Suzana e tem um comentário, que não é uma pergunta, mas é um comentário do Tadeu, e eu vou ler para você. Ele disse assim... Que você continue com essa atitude admirável. Você se destaca no vasto e maravilhoso universo feminino pela sua coragem, sua capacidade de enfrentar batalhas difíceis, mas não impossíveis. Você é uma vencedora. Todos os aplausos para você. Muita saúde para você e a sua família. Nossa, quem é o Tadeu, pelo amor de Deus? Querido, mas eu quero um abraço. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. E aí eu tenho uma pergunta da plateia para você. Qual a sua preocupação com o câncer de mama em relação à sua filha? Ela hoje tem 13 anos, né? Muito, assim, é isso que o doutor falou. Depois que eu tive os últimos 3 que foram comigo, apesar do pânico, né? Quando o último, agora em 2016, eu já tinha ficado viúva. Fiquei viúva em 2014 e em 2016 eu descobri o 4º câncer. E só eu e a minha filha, né? Então, aquele pânico de morrer,
Porque, assim, às vezes a pessoa acha... Eu tive que ouvir isso de uma amiga minha. Quando foi o episódio do quarto, ela assim... Ai, Su, mas ainda bem que é contigo, que já está acostumada, né? Pior... É sério. Pior se fosse alguém que é o primeiro, é sempre mais difícil. Gente, eu respirei fundo para não dar um soco na cara dessa pessoa. Eu falei, não seria o contrário, talvez, né? Quarto, pelo amor de Deus. Ela falou, assim, querendo me consolar ainda. Mas, assim, no momento que eu descobri, é desesperador. Não adianta, ninguém descobre que está com câncer e sai para passear. Ah, legal, tratar. Não. Porque tu sabes que a tua vida está em risco. E eu acho até que esse medo é um medo bom, entre aspas, porque ele te impulsiona a sair correndo atrás de tratamento, sabe? Então o que eu tenho que fazer? Tem que operar quando, onde, vamos tirar. Que nem a questão da mastectomia, né? Graças a Deus que eu fiz mastectomia, que eu consegui arrancar, sabe? Num primeiro momento, eu estava meio me vitimizando, meu Deus, a minha mama, ainda mais foi muito perto, eu tinha recém-amamentado a minha filha, assim, até quase 2 anos, então eu tinha um apego à minha mama, um troço assim, meio... Então, arrancar a mama, e daí sempre tem aqueles que chegam, ai, vai ser mutilada, tadinha, Deus, que coisa. E eu estava meio indo para esse caminho, aí eu falei, gente, eu vou tirar o câncer, sabe? Que bom, vamos nessa, vamos tirar. Então, acho que essa questão da vitimização, a gente tem que cuidar muito. E hoje em dia, eu consigo olhar para isso e dizer que bom que foi comigo. Porque eu ter que enfrentar isso com a minha filha, eu acho que seria milhões de vezes pior. Sabe? Eu descobri que ela tá... O senhor é meu ídolo, assim, porque descobri com um filho, com leucemia, ou com seja lá que câncer for, câncer de mama... Eu acho que deve ser mais desesperador do que sendo com a gente. Eu tenho muito medo, assim. Eu já fiz a biópsia... esses exames que eu não sei o nome, que é para ver se é câncer genético, se não é. BRCA1, BRCA2. Daí o meu deu que é hormonal. Que ela faça depois, né? O meu deu que é hormonal, é isso. Eu estou fazendo... Eu tomo Zoladex, não sei se vocês conhecem, é uma injeção para... Enfim... Mas, assim, com ela eu vou começar a cuidar, quando eu tiver que começar a fazer mamografia, exames, com certeza o cuidado vai ser redobrado, né? E o genzinho, ela tem que fazer a pesquisa do gene BRCA1, BRCA2, que você deve ter feito, né? Eu acho que foi isso que eu fiz. Aí, se você... Tá vendo? Eu não sei nada, assim, de nomes. A médica manda fazer, eu faço. Mas deixa eu só terminar, porque eu acho que é uma luta muito... Como é minha luta diária, não sei se é de vocês... Porque esse fantasma do câncer, depois que a gente passa por isso, ele vai me acompanhar o resto da vida, não tem jeito, ele é um fantasma. Então, eu luto diariamente para entender isso, que a minha vida não é câncer, a minha vida é muito maior que isso, porque eu estava até comentando com ela, né? Às vezes eu sinto uma dor de cabeça, a primeira coisa que vem na minha cabeça é, meu Deus... Será que é tumor? Será que é de novo? Não sei o quê. Então, vem esse troço, assim, esse pânico. Aí a gente tem que não é ser relapsa, lógico que não. Se a dor de cabeça perdurar por mais tempo, daí eu vou atrás. Mas, assim, eu posso ter uma dor de cabeça, sabe? Trabalhei demais, não comi direito, estou cansada. Então, eu acho que é um exercício que a gente tem que fazer para não entrar também... nessa neura da doença e achar que tudo é câncer, que a vida da gente é um câncer e daí passar esse medo para os nossos filhos. Eu acho que cuidado é muito importante, mas isso não pode... Acho que isso, assim, lembrando sempre que a nossa vida não é isso. Nossa vida é muito maior que a doença, sabe? A doença está ali e a gente vai correr atrás para dar um jeito. Claro, por favor. Claro. Eu queria falar só uma coisinha. Como você parte do seu exemplo, você acha que todo mundo que tem medo sai correndo atrás da solução. E há pessoas que têm tanto medo que não, né? Não procura. Não procura, não vai ao médico, não conta para a família, esconde. E quando for... Daí já é tarde, às vezes, né? Não tarde, mas pelo menos mais tarde. E a gente sabe que quanto menor for a lesão, melhor o diagnóstico, que na verdade assusta tanto, né? Meu Deus, fazer um PET, fazer uma ressonância, dá medo, óbvio que dá. É a vida da gente, tem que dar medo mesmo, assim, sabe? Tu tá vendo que a tua vida está em risco, tu não vai ter medo, vai achar...
Mas o diagnóstico é o nosso grande aliado. Pensa bem, todas as vezes que eu fui me tratar, foi porque eu descobri. Se eu não tivesse descoberto, eu não teria corrido atrás. Então, acho que é isso, não pode... Tem que começar a encarar. Acho que é uma mudança mesmo, a gente tem que, né, falar muito disso. Porque o medo de fazer o exame, o medo do diagnóstico, que é legítimo, a gente tem, mas tem que tentar mudar o foco, sabe? Poxa, se eu puder ter acesso a esse exame, se esse exame me mostrar alguma coisa, lógico que eu não quero. Mas o não querer vai fazer a doença sarar, sumir do mapa? Não. Pelo contrário, vai dar mais força para a doença, né, doutor? Que ela é sorrateira, ela está ali. Então, tem que enfrentar mesmo, né? Não tem... O que acontece é que a pessoa adoece exatamente como ela é. Se ela já tem medo de uma série de coisas, ela vai enfrentar a doença com o mesmo medo, com a mesma maneira, com a mesma personalidade, com os mesmos tipos de enfrentamento que ela tinha para outras coisas na vida. Então, a gente tem tipo de pessoas que vão ter muito receio e vão adiar esse encontro com o diagnóstico, né? O senhor ia dizer alguma coisa, doutor Juvenal? Não? Eu acho que é importante o diagnóstico precoce, acho que é fundamental, acho que hoje a gente fala isso diariamente, temos as campanhas Outubro Rosa, para câncer de mama, Novembro Azul, mas diariamente a gente tem falado, principalmente em relação a câncer de pulmão. Hoje é o Dia Nacional contra o Tabaco, né? E a gente vem falando isso diariamente, não fume, pare de fumar. Então, acho que isso é uma coisa muito importante, porque o cigarro é totalmente relacionado ao câncer de pulmão. Então, a prevenção, a gente consegue prevenir e diagnosticar precocemente, que é o caminho da cura. Então, é fundamental. Sim. Uma pergunta para a Márcia, agora, da plateia, é o seguinte. A famosa pílula do câncer não seria benéfica pelo efeito placebo? Olha, essa história do efeito placebo é fantástico, né? Porque o que a pessoa está perguntando? Você está perguntando se com o poder da mente você cura o câncer? É isso que a pessoa está perguntando? Né? Eu acho que muito da ajuda vem da maneira com que a pessoa enfrenta. E, voltando um pouco ao que você falou, quando a pessoa diz, mas eu tenho essa fantasma, essa nuvem negra de ter tido câncer, né? Eu acho que a gente precisa trabalhar no sentido de que aconteceu na minha vida isso. Como poderia ter acontecido um sequestro, como poderia ter acontecido um acidente de automóvel no qual eu perdi a perna. Isso precisa ser integrado ao cotidiano para que a pessoa lide e viva a vida inteira, o melhor possível, né? Então, voltando à questão do placebo, eu acho que ninguém vai usar placebo para fazer tratamento de câncer, né? Mas, muitas vezes, a gente acredita mais num médico, numa pessoa agradável, numa situação, e isso tem realmente um fator extremamente importante no decorrer de como a pessoa vai melhorar. Eu acho que isso é bem importante. Uma pergunta para o doutor Juvenal, é bem ampla, mas talvez a gente pudesse abordar uma parte dela. Qual a relação dos alimentos com o câncer? Talvez dizendo também um pouco, porque acho que é um tema que eu queria trazer aqui, que é essa história da informação que a gente circula, né, e busca na internet. Então, você fica sabendo, berinjela, água da berinjela, e depois é o suco da água da berinjela, se você der 3 pulinhos e tal. Essas coisas, obviamente, circulam muito, né? Então, enfim, é a informação e a desinformação andando juntas, né? Mas a pergunta específica é a relação científica dos alimentos com câncer. Em relação à alimentação como causadora de câncer, nós temos uma relação, cerca de 35% dos tumores têm alguma relação com a alimentação. Então, isso é uma coisa muito importante. Muita carne, alguns tipos de alimentos são diretamente relacionados, então, gordura, enfim. Desculpa, então, mas muita relação com os alimentos ultraprocessados, né? Também. Os alimentos processados. Então, por exemplo, para a salsicha ficar rosinha, ela tem que ter nitrito. Nitrito é causador de câncer. Então, salame,
mortadela, são coisas boas, linguiça, enfim, os embutidos, né, em geral. Então, tem essa relação muito grande. Aqui no Brasil, a gente gosta muito de churrasco, então, o churrasco que vai queimando e ali vai soltando o fogo, vai soltando algumas substâncias que, em contato com o alimento, potencializam essa atividade cancerígena. Então, tem essa informação que o câncer pode estar relacionado, sim, ao redor de 35% com o tipo de alimentação. Por isso que a gente fala, vamos comer de uma forma saudável, né? Comer muito legumes, pouca carne, mais peixe, enfim. Aí tem o efeito protetor da alimentação contra o câncer. Aí entra uma série de fantasias, infelizmente, que não tem muito sentido ainda do ponto de vista de confirmação científica. Mas a gente sabe que as frutas, de uma forma geral, dão alguma proteção, algum tipo de vitaminas que tem nas frutas, enfim, sucos, aí vem a história, beterraba protege, porque é vermelha, vai aumentar... Então, isso tudo não tem comprovação científica, alguns têm. Por exemplo, há 2 anos atrás, saiu um trabalho que a romã, né, o frutinho da romã, tem uma proteção contra o câncer de próstata e alguns tumores, e isso tem comprovação científica. Então, alguns exemplos a gente consegue comprovar cientificamente. Mas, de forma geral, isso está na nossa sociedade aqui brasileira de oncologia clínica, na American Cancer Society, algumas dicas, algumas sugestões para se comer saudavelmente. Então, isso é muito importante, a gente tem que salientar que isso é verdade e a gente deve seguir, com certeza. Ótimo, obrigada. Eu queria voltar com uma pergunta para a Suzana sobre um trecho do seu livro que me chamou muito a atenção, em que você descreve quando você fez a mastectomia, e você até já sabe, e colocou uma prótese e saiu muito, desde sempre, incomodada com a prótese para além da recuperação. Então, a recuperação foi muito difícil e depois você conta que você ficava indo lá e estava incomodada com aquilo. E o médico dizia, não, mas está ótimo, mas nossa, ficou muito bom e tal, está ótimo. É assim mesmo e tal. Foi. E depois você descobriu, né? Conta o que você descobriu e conta o que isso, como que isso te afetou na época, assim, para você chegar a uma outra médica com quem você hoje tem uma parceria, né? Hoje. Então, foram 2 médicos que cruzaram a minha vida que, assim, que foi um horror. E acho que só queria fazer uma observação, que às vezes a gente fala em médico bom, em médico que acolhe, em médico... E isso eu aprendi nesses anos todos, que não tem a ver porque a consulta é cara, ele te trata bem, ou porque é público, ele te trata... Não tem a ver com isso, tem a ver, eu acho, não sei se eu estou certa, doutor, mas acho que tem a ver com a pessoa ter ou não vocação para ser médica, entendeu? Para lidar com o ser humano. Porque esses 2 médicos que fizeram essa coisa linda comigo... São médicos aqui de São Paulo, renomados, eu lembro, caríssimos, assim, tive que pegar dinheiro emprestado para pagar a cirurgia, pagar a consulta, tudo particular, uma coisa louca. Enfim, fiz a mastectomia, entrou o oncologista, tirou a mama. Depois entrou o plástico, super indicado por ele, médico não sei de quem, aquelas coisas, para já colocar a prótese. O pós-cirúrgico já foi um horror, muito incômodo, eu falava, gente, parece que eu estou cimentada, que coisa horrível. Foi uma coisa bem traumática, o pós-cirúrgico. E daí cicatrizou, e eu ia nele. Eu falava, mas doutor, não está esquisito? Não, está ótimo, é assim mesmo, a mastectomia é assim, é diferente de uma plástica, quando tu bota só um pedaço de prótese. É assim mesmo, está ótimo, olha, agradece que deu tudo certo. Eu fiquei 5 anos, assim, eu só usava camisetão, porque era uma coisa assim, ó, reto, e diferente da outra ainda. Ele fez o favor de botar o tamanho diferente. Daí uma coisa assim, eu não tinha como botar uma blusa mais justa, um top, nada. Era um camisetão, lá ia eu. Aí até que eu
Acabei trocando de oncologista, não troquei porque eu já não gostava do outro oncologista, que eu achava ele tinha essa coisa meio da soberba, assim, na hora de atender, sabe? Olhava a gente meio de cima. Eu lembro que meu marido era vivo ainda, ele até perguntou, doutor, mas não tem que fazer quimioterapia, um câncer de mama? Imagina, só a mastectomia tá... Eu lido com isso faz tempo, né, Maurício? Imagina, isso aí... Tá, né? Se ele está dizendo, meu Deus, o bambambam aqui me falando isso, vou... Então, ele lidava de um jeito que ele te botava numa situação meio... Tá, doutor, desculpa, não pergunto mais, sabe? Calma. E foi. 5 anos eu com aquela prótese, aí eu troquei de médica, e essa médica ficou muito invocada. Ela falou, mas como é que pode isso? Está esquisito isso, vai no outro plástico, não é possível. Enfim, resumindo, fui no outro plástico, ele falou, a gente tem que ver o que está acontecendo, normal não é. No que ele abriu para operar, a prótese estava de cabeça para baixo. Por isso que ela estava toda esquisita, sabe? Ele olhou, eu notei que quando ele olhou, ele falou, mas ele não quis dizer sem quando ele abriu. Ou seja, esses 2 médicos me submeteram há 5 anos. A minha autoestima lá no pé, eu falava, gente, mas, sabe, nunca mais eu vou poder botar uma blusinha, nunca mais... Sempre com aqueles camisetão, me achando feia, me achando esquisita. E porque eles não tiveram, assim, a humildade, sabe? Eu acho assim, o cara errou, botou de cabeça para baixo, desgraçado, mas tudo bem, botou. Agora, chega para mim, eu duvido que ele não soubesse que tinha feito errado. Eu ia nele e falava, mas doutor, é assim... tá ótimo. Sabe, não ter a humildade de dizer, vamos abrir para ver o que aconteceu, está esquisito mesmo, Suzana, vamos ver. Não. Então, é isso que eu digo, sabe? Acho que a relação com o médico, essa coisa da parceria, e hoje eu estou com uma médica que ela é muito isso, assim, ela me atende, às vezes, 1h da manhã no consultório dela, e daí tu acha que ela vai te atender com pressa? Não. Tu que está com pressa de ir embora, e ela quer papo, ela quer saber como é que está, como é que não está. Mas isso é tão bom, porque vai te dando... É isso que a palavra que tu usou é perfeita, é parceria, ela está junto comigo nisso, sabe? Ela quer saber tudo como é que está. Então, é isso. E médicos e médicos, né? Faz diferença, né? A diferença. Gente, infelizmente, acabou. Ai, meu Deus! Aqui, nosso relógio está vermelhinho. Foi um prazer, obrigada. Queria agradecer muito aos 3 a presença. Queria agradecer a presença de vocês todos também, em nome da Folha de São Paulo. Preciso dizer aqui que a cobertura do evento de hoje vai estar no site da Folha hoje e num caderno especial no domingo, no jornal. Tá bom? Muito obrigada, bom dia a todos. Obrigada, gente. Obrigada para vocês, maravilhoso. Obrigada para vocês. Adorei, adorei.